Fala rapaziada, ligado destinochina.com, Theo Santana, direto de Qingdao. Mais um vídeo aí falando direto do Festival do Lanterna, mas eu não vou falar sobre esse tópico que eu já fiz no vídeo anterior, eu vou falar de um tópico completamente diferente, que é um tópico que o cliente meu perguntou hoje pro chinês, eu achei bem interessante, falei que ia saber fazer um vídeo que provavelmente outras pessoas têm a mesma dúvida que esse meu cliente teve, no caso, né? Então, que era como é que a China pode ter um custo tão barato de produção comparado com o do Brasil? Como assim, mais barato? Ah, tem preço de produto? Não é nada disso. Começamos com o fator mais importante, o valor da mão de obra. O valor da mão de obra na China não é mais barato do que o Brasil. Não é. Se vocês acreditam que tem trabalho escravo, que as pessoas trabalham com corrente no pé, não tem nada disso. Hoje a China, o valor do empregado aqui é simplesmente muito parecido com o que o meu cliente pagava no Brasil. Então, a gente fez um cálculo e perguntou, quanto é que você paga pelo funcionário do Brasil? X, e na China, o valor idêntico. Então, o valor do funcionário hoje na China não é o problema. Não é porque eles trabalham, eles são escravos, que eles trabalham nessas coisas. Não tem nada disso. Então, o funcionário é igual, então ficou 1 a 1 entre Brasil e China, né? Aí outro custo, por exemplo, se você tem uma fábrica, você quer saber a parte da produção, ou seja, da energia. Então, o custo da energia na China é o mesmo do Brasil. A gente botou no cálculo e exatamente ficou igual. O custo da energia, se é igual, então não existe diferença, né? Então, terceiro, vamos colocar aí então o custo do petróleo, da gasolina aqui em geral. 8 RMB, 4 reais, provavelmente muito parecido com o Brasil. Então também não é. Mas a única diferença é que eu conversando com o chinês, ele falou, cara, a diferença é, vamos voltar para o número 1, que é o valor do empregado. Beleza, o valor pode ser o mesmo, mas a eficiência do chinês é 10 vezes maior do que o do brasileiro. Como assim 10 vezes maior? O chinês não pode. Exatamente, eles trabalham de acordo com eficiência. Então, os caras conseguem, um brasileiro consegue produzir uma garrafa, o chinês consegue produzir 6. Mas como assim, ele faz milagre? Não, os caras trabalham sem parar. A velocidade deles é completamente diferente do estilo de produção no Brasil. Então, se vocês não acreditam, venham visitar uma fábrica na China, se vocês trabalham em determinado tipo de segmento, venham para a China nesse determinado segmento e coloquem e fazem uma análise do funcionário na China com o seu funcionário no Brasil. Você vai perceber nitidamente que existe uma diferença enorme da eficiência desse chinês com o seu brasileiro. Você vai até falar, eu já visitei diversas empresas com donos de empresas aqui na China e eles falam, cara, o meu sonho é que meu funcionário trabalhasse dessa maneira, mas normalmente no Brasil não trabalha. Se é certo ou errado, não estou falando que, mas no Brasil, não. Esse é um dos motivos que ainda acaba influenciando bastante na questão do preço. A eficiência do chinês é muito maior do que, não do brasileiro, mas de outros países em geral, certo? Lei trabalhista, outro fato bem importante, né? Que aqui na China ainda existe leis trabalhistas, mas não são tão fortes para o funcionário. Por exemplo, eles dão ainda mais atenção para a fábrica e para a indústria, ou seja, eles querem empregar mais pessoas do que proteger um cidadão em si. Então, para mim, se eu fosse um empregado, seria um motivo ruim. Mas no caso aqui da China, ainda é o que acontece bastante. Então, isso é um outro fator também que acontece. Digamos, parte bem importante, logística. A logística aqui da China é muito rápida. Para quem já veio para a China e conhece a China, sabe que você pode pegar um trem-bala de Pequim e chegar em Xangai em, em algumas horas. E a gente está falando em, quilômetros de distância. Então, a parte de logística na China é muito eficiente, que no Brasil ainda acaba tendo uma desvantagem enorme. Por exemplo, existe o sistema ferroviário no Brasil, provavelmente deve existir uma parte, por exemplo, enviando as mercadorias dos portos até a Porto Seco, alguma coisa, existe uma malha ferrovia, mas se a gente colocar a malha ferrovia da China com a do Brasil, vocês vão ficar completamente abismados. Não somente a ferrovia, mas também a parte de portos, rodovias, cara, tudo é um nível assim, tipo, altamente melhor do que o do Brasil. Então, isso influencia, porque, por exemplo, eu quero tô precisando de uma amostra agora aqui para chegar aqui no meu escritório, digamos. Essa amostra vai chegar em um dia. No Brasil, provavelmente, se eu compro um produto no Mercado Livre ou faço, se for São Paulo, tudo bem, mas se eu for para uma cidade do interior, sei lá, para o Acre, e eu quero essa mercadoria amanhã, vai demorar. Aqui na China eu consigo entregar no Acre, digamos, da China em 1 ou 2 dias. Então a velocidade das coisas são muito mais rápidas. Então se você colocar isso tudo
no custo final do produto, você vai perceber que realmente dá para reduzir bastante o preço dos produtos, né? Então, hoje em dia, como a China tem 1,2 bilhões de pessoas, então tem muita gente trabalhando por aqui, então você consegue perceber que, 300 milhões com 1,2 bilhões, você consegue ver que a velocidade vai ser muito maior, né? Então, e outra coisa, o governo aqui, só existe um tipo de governo. Já no Brasil existem uma quantidade enorme de partidos, de deputados, senadores, a gente coloca tudo isso e a cada 4 anos acaba mudando. Aqui na China é meio que estável, ou seja, só tem um partido único, que é o Partido Comunista. Então, esse partido, ele lidera no país e ele controla tudo. Se é ruim ou se não é, eu não sou a pessoa certa para dizer isso, mas os chineses, com todos esses anos de experiência que eu tenho aqui na China, eu consigo identificar nos olhos deles e perceber que realmente o governo chinês está fazendo uma diferença. Então, se eu olho aqui para fora, na janela aqui, eu observo que, cara, ruas boas, prédios bons, alimentação melhorando cada vez mais, logística boa, tudo isso, com certeza, foi um trabalho junto do governo, claro, com o empresário. Então, o governo chinês ainda acaba sendo uma opção, um fator decisivo também nessa parte. Por exemplo, o valor do petróleo subiu, vamos diminuir para ajudar as indústrias. Então eles acabam pensando nisso, eles acabam pensando em uma comunidade, em um grupo, e não somente em uma pessoa. E também isso é um outro fator. Existem inúmeros fatores que eu poderia ficar falando no vídeo aqui por horas sobre esse determinado assunto, mas esses que eu acabei comentando agora são um dos principais, assim, né, certo? Então, outra coisa, flutuação da moeda. Hoje o dólar aí no Brasil normalmente está 3,70, 4, 3,70, 3,50, não abaixo de 3,50 nesses últimos anos aí, né? Mas aqui na China a moeda é controlada pelo governo, ou seja, eles controlam a moeda para o mercado interno e, claro, o mercado externo também, mas para aumentar a produção deles, porque os chineses querem crescer, eles querem crescer juntos, eles não querem... claro que existe uma competição interna, isso é normal, qualquer país do mundo vai existir, mas ainda a China é protegida pelo governo, que o governo, querendo ou não, os chineses gostam. Sempre que eu pergunto para um chinês, ele não tem opinião, ele não pode falar, porque como não é uma democracia, então os caras não podem dizer, eu não gosto do governo. Não, normalmente eles aceitam, porque o governo chinês está fazendo um ótimo trabalho, né? Então, é isso. Falei um pouco da minha opinião da questão do custo dos produtos aqui na China, por que são tão baratos. Esses são somente alguns, eu poderia fazer uma lista e ficar falando para vocês por horas aqui, mas são só algumas ideias e dicas e informações que provavelmente deve ser importante para vocês quando vocês virem para a China observar esses pontos e perceber que realmente são dicas importantes e fatos importantes que acabam influenciando, querendo ou não, no valor do produto, certo? E outra coisa que é bom deixar bem claro antes de terminar esse vídeo, não existe milagre, certo? Se você vê um produto por 100 mil e o outro por 30 mil, perceba que vai existir uma diferença. O produto não vai ser o mesmo. Mas eu comprei um de 30 e foi igual. Ok, foi igual para o seu mercado. Mas se a gente colocar isso no mercado europeu, no mercado americano, ou no mercado que seja, vai existir diferença, certo? Então, não existe milagre na China. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que desenvolver o produto, tem que trabalhar junto com o chinês para estar transformando essa possibilidade de milagre ou de um produto barato em realidade quando chegar para vocês aí no Brasil. Valeu, rapaziada. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo rápido e prático falando do custo do produto aqui na China. Se gostaram, dão um like. Os foguetes aqui atrás não param de explodir, que hoje é o Festival da Lanterna. E é isso. Se gostaram, qualquer coisa, dão um like aí, deixem os seus comentários. E se puderem deixar comentários, eu agradeço. Com qualquer dúvida, que eu vou gerar mais e mais vídeos falando através dos comentários que vocês deixarem aí. Assinem o canal aí, que vai me ajudar bastante. A bateria tá acabando aqui também e eu vou desligar. Valeu, muito obrigado, rapaziada. Um abraço, até mais. Bye, bye.